expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Era no nome de quem? No nome de Jesus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no versículo 6, Pedro e João curam um coxo que estava sentado à porta do templo chamada Formosa, que eles lhe pedem algum dinheiro, e ele diz assim: olha bem para nós não temos nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Aí ele diz: em nome de Jesus, levanta-te e anda. Todo e qualquer milagre operado pelo crente, pela igreja na terra, sempre vai ser em nome de Jesus Cristo, porque a Ele seja dada toda a glória, hoje e para todo sempre. A gente vai observar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, quando Paulo, ele cura uma mulher de um espírito de adivinhação, a cura da pitonisa. E Paulo também diz assim: em nome de Jesus, sai dela. Agora, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia e refletissem bem nesse texto. Abra aí, por favor, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo de número 13. Na terceira viagem missionária de Paulo pregando o Evangelho em Éfeso e fazendo sinais e maravilhas. Atos capítulo 19, versículo 13. Não está, a referência não está na lição, no estudo, mas está dentro do tema, tá? Diz assim, olha o que diz: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos. Olha o que eles diziam: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Eles estavam dizendo assim: eu vos expulso em nome de Jesus que Paulo prega. Aí o Espírito vai utilizar a boca do homem e vai falar. Aí diz assim, os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Sabe o que isso quer dizer aqui? Que para expulsar não basta ser de tudo, tem que ter primeiro comunhão com Cristo, comunhão com Ele, para que no nome dEle, aí sim a pessoa ore e o demônio saia, para que a pessoa ore e o enfermo seja curado, porque todo o poder sempre vai estar relacionado a Jesus. O ponto de número 3, estamos nos aproximando do final. Já falamos aqui sobre o ponto primeiro, que é entendendo o reino das trevas. Observamos aqui, falamos sobre principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade. Falamos aqui que a guerra espiritual, ela não é contra carne e sangue, mas contra tudo isso aqui que está relacionado ao reino espiritual. Nós falamos que há poder no nome de Jesus para que todo esse mal seja vencido, ou seja, o poder de Jesus sobre o reino das trevas, ou seja, que o nome de Jesus ele é poderoso sobre tudo isso, que ele concedeu autoridade à igreja para que a igreja pregue, ore em nome de Jesus. E no ponto 3 aqui, agora nós vamos confortar o nosso coração com algo. Porque eu posso crer na proteção de Jesus sobre esse terrível rei. A gente já aqui observou todos os aspectos que existem na pessoa do nosso Cristo, nosso Senhor e Salvador. A gente não precisa temer a nada, a gente só precisa estar pertinho dele.
Me veio uma alegoria agora à mente, não é? Eu não sei se alguém aqui, quando era mais novinho, quando era criança, que tinha medo de alguma coisa, corria para perto de quem? Corria para perto do pai ou corria para perto da mãe? Ou seja, corria para perto de alguém que lhe desse segurança, não é? E se a gente for observar nos dias de hoje, quando se fala acerca disso, nós não precisamos temer. Estamos seguros porque temos Cristo sempre ao nosso lado. Ele é o nosso guarda fiel, Ele é o nosso porto seguro, é onde a gente pode buscar abrigo e onde a gente pode buscar proteção. Aí o estudo diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando ou não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Está lá na primeira epístola de João, capítulo 5 e o versículo de número 18. Observe que ele diz que aquele que nasceu de Deus, ou seja, que nasceu da água e do Espírito, aquele que se converteu a Cristo, aquele que nasceu de novo, é gerado de Deus, e quando ele se conserva a si mesmo, o maligno não lhe toca. O que é conservar-se a si mesmo? O jovem de óculos, o que é conservar-se a si mesmo? Proteção. Quando eu me afasto do que vai me fazer mal, do que vai fazer eu cair, do que vai me fazer pecar, eu estou me protegendo ou não? Sim ou não? Sim. Então o que ele respondeu está certo. Me proteger do que? Daquilo que me leve para longe de Deus, porque eu sei que quando eu me afastar dos caminhos de Deus, eu saí debaixo da mão dele, da proteção dele. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, aquele que habita lá, é aquele que está debaixo da proteção dele, da guarda dele. Então quando o texto diz de que conservar-se a si mesmo, é evitar tudo aquilo que vai fazer abrir brechas para que o maligno venha me tocar. É um estudo para a mocidade. Temos pais e temos mães aqui. Se houver coisas que desagradam a Deus no meu celular, isso vai abrir uma oportunidade. Isso vai abrir uma oportunidade para o maligno me tocar, sim ou não? Se eu fazer o que desagrada a Deus, eu vou estar abrindo não uma brecha, eu vou estar abrindo uma porta inteira para que o maligno venha destruir, destroçar a minha vida. É um estudo da palavra de Deus. Estamos falando sobre o reino das trevas, estamos falando sobre o poder de Jesus sobre tudo isso. Aí a Bíblia vai dizer que o apóstolo João nos orienta acerca disso, de que aquele que nasceu de novo deve conservar a si mesmo. O estudo ainda diz: o apóstolo João ensina que aquele que nasceu de novo, ou seja, que experimentou o novo nascimento, não pode viver na prática do pecado. É o estudo que está falando aqui pela palavra de Deus. Na primeira carta escrita por João, no capítulo 1, nos versículos de número 5 ao 7, diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículos 5 ao 7, conforme está no estudo. A linha A diz assim: isto porque a nova natureza proporcionada pela presença do Espírito Santo em nós nos dá condições de vencer o pecado
e Satanás, e não permite que sejamos mais dominados por ele. Abra sua Bíblia, por gentileza, carta aos Romanos, capítulo de número 6, dos versículos de número 12 ao 14. Carta aos Romanos, capítulo de número 6, dos versículos de número 12 ao 14. Diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pela graça somos salvos, e o Espírito Santo de Deus nos proporciona que a gente vença o pecado, que a gente resista ao pecado. É o poder da luz contra as trevas, é o poder do reino de Deus contra o reino das trevas, que não está somente no mundo aí fora, mas às vezes está dentro de cada um. Cada um tem a sua luta espiritual, cada um tem a sua batalha que você precisa vencer todos os dias, e isso só é possível porque o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda, é Ele quem nos dá força, é Ele quem nos fortalece. A linha de número B diz o seguinte: João ensina também sobre a responsabilidade individual, ou seja, aquele que nasceu de Deus, ele tem o dever de conservar-se a si mesmo. Está lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, e os versículos de número 22. Tiago, capítulo 1, versículo 27, e carta do apóstolo Judas, versículo de número 21. Aí ele reforça sobre a responsabilidade individual, a necessidade de conservar-se a si mesmo, para que o maligno não possa lhe tocar. E na conclusão, o comentarista do estudo, ele traz o seguinte, concluindo: Jesus é aquele que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. Foi o texto base que nós lemos, Mateus capítulo 28 e o versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28 e 18. Devemos entender que Jesus é superior tanto sobre os demônios quanto sobre Satanás, subjugando-os quando quer, e que o desejo do nosso Senhor e Salvador é trazer a paz a todos nós. Aí no final ele trouxe algo que eu creio que foi o Espírito Santo de Deus que pôs no coração dele, para uma palavra para alguém que precisa, que diz assim: por isso não precisa temer, chame por Jesus. Ele já venceu o maligno, já derrotou o seu maior instrumento, que é a morte, e está fazendo de mim e de você uma nova criatura. Ele já foi vencido, ele já foi derrotado pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as nossas vidas estão guardadas debaixo da potente mão do Senhor. Nos desviemos do mal, livremos-nos das artimanhas de Satanás, conservemos as nossas mentes puras e santas, para que a nossa vida não venha se tornar em trevas nem embaraço, mas que possa ser de bênçãos a presença de Deus na nossa vida. Amém? Estudamos nessa noite sobre o que? Sobre a influência de Jesus. Ela nos protege do reino das trevas. Se eu tomar Jesus como centro da minha vida, como o meu alvo, como o meu modelo, como aquilo que é o melhor para mim,
até do reino das trevas eu vou estar guardado e vou estar protegido. Como já foi dito aqui, que o reino das trevas existe, é real, mas o poder do nome de Jesus é maior que o reino das trevas, e eu posso crer e descansar na proteção de Jesus sobre esse terrível reino. Amém? Eu agradeço a Deus pela oportunidade, nosso dirigente Adalberto, que nos concedeu aqui nessa noite de estar trazendo a palavra aos irmãos. Que os amados irmãos permaneçam firmes, principalmente a juventude. Eu sou pai de 3 meninas, uma de 12, uma de 8 e uma de 5. E vocês estão vivendo uma das fases mais difíceis, não é isso, mãe? A gente ensina uma coisa em casa, ensina na igreja, e quando chega na escola, dependendo da escola, a escola desmancha tudo. Coloca tudo de cabeça para baixo, os ensinamentos que você deu. E a criança chega perguntando o que é aquilo. Sabe o que é aquilo? A influência do reino das trevas neste mundo mal que a gente está vivendo. Amém? Que Deus continue abençoando a igreja do Senhor aqui em Neópolis.